Olá, vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, mas antes eu quero ler para vocês mais um trecho do poema. Lembro que o autor dividiu em várias partes durante o livro. Somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos, místicos e sagrados, e o sonho pode ser real. Existe somente um tipo de pegada que não pode ser apagada pelas areias do tempo. Enquanto o coração não estiver desperto, cantaremos, mas não todas as canções. Dançaremos, mas não seremos verdadeiramente livres. Bom, o capítulo que nós vamos iniciar chama-se O Mundo de Malala. Dentro deste mundo há outro mundo, impermeável às palavras. Nele nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Jalaluddin Rumi, poeta sufi. Ele colocou para iniciar o capítulo. Existe um lugar onde não existem segregações, um sítio onde não há muros nem tijolos. Nesse lugar, a realidade é um pouco diferente daquela que estamos acostumados, pois a visão cruza as fronteiras de nossas diferenças. Onde existe um paradoxo que nos mostra que somos todos semelhantes, mas ao mesmo tempo únicos. É um lugar onde os corações humanos se conectam, onde ninguém está acima e ninguém está abaixo. Essa convicção me acompanhou desde jovem, e sempre que algo apontava para essa verdade, sentia como se um magneto captasse minha atenção. Ao considerar essa interconexão, percebi que tentar uma compreensão do fechado e secreto mundo islâmico, por menor que fosse tal experiência, traria uma compreensão maior sobre a natureza humana e também sobre mim mesmo. O desafio é grande, uma vez que os mundos religiosos muitas vezes colocam grandes obstáculos entre eles. Enquanto tais muros não são derrubados, é necessário desenvolvermos tolerância e valorizar o diálogo. Os veículos de comunicação, ao mostrarem apenas os atos violentos em nome de Alá, de uma parcela ínfima de extremistas que sentem muito ódio. O ódio é um veneno que distorce e encurta a visão da realidade. Fazem com que muitos ocidentais acabem por estigmatizar erroneamente os seguidores da fé islâmica. Por estar fechado e permitir que só pessoas de mesma crença participem de seu convívio e de seus rituais, o mundo islâmico também contribui para essa barreira. Naturalmente, essa experiência me tirou mais uma vez da zona de conforto. Existem 1,5 bilhão de seguidores da fé islâmica no mundo. E considerando todas as pistas sobre a nossa natureza mais profunda, que é a de igualdade e fraternidade, é impossível acreditar que o mundo islâmico verdadeiro compactue com a violência de extremistas que é transmitida pelos noticiários. É necessário olhar para essa questão mais profundamente e também com misericórdia e compaixão. O problema é muito complexo e Deus
não tem nada a ver com essa violência toda. A humanidade precisa encontrar uma saída para evitar tantas guerras em nome de Deus. No último discurso em vida, o profeta Maomé declarou que toda a humanidade tem a mesma gênese e orientou, abre aspas, um árabe não é superior a um não árabe, nem um não árabe tem qualquer superioridade sobre um árabe. O branco não tem superioridade sobre o negro, nem o negro é superior ao branco. Ninguém é superior, exceto em compaixão e ações. Fecha aspas, abre aspas novamente. Não machuque ninguém e ninguém machucará você. Fecha aspas. A metafísica do Islã tem um desenho bastante diferente do das outras espiritualidades. Um dos meus primeiros contatos com a fé islâmica ocorreu quando caminhava tranquilamente pelas ruas. Fui surpreendido por um brado forte que vinha dos alto-falantes de uma mesquita. Para quem nunca ouviu, parece assustador, mas na verdade esse brado tem uma beleza e é seguido pela recitação de versos do Alcorão. O brado funciona como um chamado para os fiéis participarem um dos 5 pilares do islamismo, a oração. Aqui vai falar, acho que desses pilares, que tem uma nota de rodapé. Então, um dos pilares é a oração, né? Os outros 4 pilares do islamismo são a fé, a caridade, o jejum no Ramadã e a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Essa peregrinação é estritamente autorizada apenas aos seguidores do Islã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, quando se deve praticar o jejum da alvorada ao anoitecer. O jejum é visto como uma grande prática de disciplina moral e espiritual. É um mês de muita vigilância em relação aos pensamentos, palavras e ações. Voltando ao texto, ele estava falando da oração, né? E ela deve ser realizada 5 vezes por dia, com a cabeça voltada para a cidade de Meca. Outra nota de rodapé: Meca é uma cidade da Arábia Saudita, considerada a cidade mais sagrada no mundo para os muçulmanos. A entrada na cidade, no entanto, é proibida a pessoas que não sigam a religião islâmica. Em todos os países muçulmanos, é comum ouvir os alto-falantes declamando versos do Alcorão em diferentes momentos do dia. Para alcançar uma melhor compreensão do mundo islâmico, é necessária muita persistência, pois o acesso aos grandes centros de oração é negado aos visitantes. Por vezes, sentia como se eu estivesse indo buscar uma bola que caiu num bosque proibido atrás do campinho de futebol. O mundo muçulmano é muito expressivo no Oriente Médio, norte da África e sudoeste asiático. Visitei alguns países de forte tradição islâmica, como a Jordânia, a Turquia e o Marrocos. Ficava sempre na porta, do lado de fora das mesquitas, apenas observando o movimento das pessoas entrando e se acomodando sobre o carpete,
enquanto os versos do Alcorão eram recitados. Por vezes conseguia ver homens se prostrando ao solo e se curvando a Deus em grupo. Nesses momentos, sentia uma energia boa no ar. Contemplava também as mesquitas. Algumas são belíssimas e de arquitetura peculiar. Gostava de observar as paredes esculpidas, a caligrafia e a simetria das formas. Certo dia, passando pelas ruas de uma cidade pequena, fotografei um recado que estava no mural de um pequeno centro de oração e que chamou minha atenção para essa questão mais profunda que transpassa os dogmas religiosos. Dizia assim, abre aspas, os muçulmanos podem rezar em qualquer lugar, mas é especialmente bom rezar com outras pessoas numa mesquita. A oração em grupo, em uma congregação, ajuda os muçulmanos a perceber que a humanidade é uma só e que todos são iguais aos olhos de Alá. Fecha aspas. As construções de algumas mesquitas seguem geometrias e desenhos fabulosos. A arte e a arquitetura islâmica são belíssimas e refletem, como um espelho, seu centramento em Alá e na força espiritual do universo, de acordo com a cultura dos seguidores da fé muçulmana. O Marrocos é um país de forte tradição islâmica. Estima-se que 98,7% de sua população siga a fé islâmica e está entre os mais abertos em relação a viajantes estrangeiros. Todavia, para viajar pelo Marrocos existem desafios, mas também recompensas surpreendentes, como conhecer a divertida e frenética praça Jemaa el-Fna, em Marrakech. O mercado turbulento no centro da praça é um esquisito ponto de encontro de diferentes trupes, que parecem ter vindo de outro lugar do cosmos e atracado ali. À noite, a praça se torna um caldeirão de vozes altas, diferentes sons, músicas estranhas, fogos no escuro, cheiros e gostos atípicos para viajantes. Com um tanto de receio, perambula-se por um cenário de colorida loucura humana. Encantadores de cobras tocando flauta, macacos com coleiras, dentistas expondo centenas de dentes sobre pequenos tabuleiros, engolidores de fogo, contadores de histórias, músicas e dançarinos excêntricos, malabaristas com exóticas vestimentas. A alguns passos dali, localiza-se a tranquila mesquita Koutoubia, a maior da cidade. O esplendor daquela construção do século XII é sua aura misteriosa. A entrada é proibida para não muçulmanos. A torre da mesquita, rodeada por palmeiras imperiais, é iluminada à noite e se torna um refúgio místico. A mesquita fica a aproximadamente 200 metros da caótica praça Jemaa el-Fna. Em frente a um dos portões de entrada, é possível escutar o chamamento para a oração. As pessoas vão chegando, algumas a pé, outras deixam a bicicleta ou a motoneta na entrada. Novamente fiquei do lado de fora, observando. Até onde a vista alcança, é possível ver os fiéis se ajoelharem sobre o carpete,
enquanto ecoam no alto-falante versos do Alcorão. Aos poucos, é possível observar que a oração é uma prática espiritual fundamental a todas as espiritualidades. Pude observar que, em essência, as práticas das diferentes espiritualidades têm fortes semelhanças, como a valorização da fé, a oração, o estudo dos textos sagrados e a bondade com o próximo. Existem convergências nas escrituras das religiões cristã, judaica e islâmicas, que não podem ser negadas. É o caso do Gênesis. É o caso também da aceitação de Jesus como um mensageiro sagrado pelos muçulmanos, e há outras importantes semelhanças, como o anjo Gabriel. O mesmo anjo, nota de rodapé, abre aspas, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, e chegando junto a ela, disse-lhe: Salve Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou confusa, mas disse-lhe o anjo: Não tenhais medo, Maria, porque estás na graça do Senhor. Conceberás um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será filho do Altíssimo, e seu reino não terá fim. Fecha aspas. Lucas, versículo 1, 26 a 38. Os muçulmanos acreditam que no ano de 610, quando o profeta Muhammad tinha 40 anos e estava meditando e orando em uma caverna do Monte Hira, tinha sido visitado pelo anjo Gabriel, que, enviado por Deus, lhe recitou versos que foram reunidos e integram o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Voltando ao texto, o mesmo anjo, quer dizer, o anjo Gabriel, revelou a Maomé os textos do Alcorão e anunciou a Maria, mãe de Jesus, sobre a maternidade dela. Parece muito importante, depois de uma longa história de guerras pelo poder em nome de Deus, que a humanidade acorde desse pesadelo e veja que existe um só Deus e Ele está dentro de nós, e que a metafísica, a manifestação mística e os rituais práticos para glorificar o Deus único são diferentes entre as tradições espirituais, e por isso o respeito e a tolerância devem nos guiar. Acredito que chegará o ponto em que pessoas de diferentes espiritualidades trocarão sabedoria, se ajudarão mutuamente, ou ao menos se respeitarão verdadeiramente, e isso não criará confusão e muito menos discórdia. Precisamos nos libertar da crença de que apenas nossa fé é verdadeira e olhar para um horizonte que nos dá fortes indícios de que podemos criar união. Existem incontáveis caminhos, mas a jornada humana é uma só. Se conseguirmos chegar ao patamar do respeito ao caminho do próximo, é provável que bonitos desdobramentos surjam para todos. Lembro-me de 2 diálogos que tive com muçulmanos, que, embora rápidos, foram bastante expressivos
em termos de mensagem. O primeiro foi com o gerente de um hotel, que havia me emprestado o laptop para que eu pudesse comprar uma passagem aérea. Ele tinha a barba comprida e vestia uma túnica branca, típica dos seguidores do Islã. Qual é a sua religião? Ele me perguntou durante a conversa. Fiquei um pouco surpreso com sua pergunta, mas respondi com tranquilidade. Não tenho religião. Acredito em Deus, mas não tenho religião. É melhor assim, completou, com um sorriso agradável no rosto. Numa outra conversa com uma marroquina, perguntei qual era o principal ensinamento de Maomé. Consegui percebê-la buscando dentro de si a melhor resposta. E então disse com convicção: Brotherhood, ou seja, a fraternidade. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. É possível que muitas pessoas nem olhem para o mundo islâmico pelo fato de se lembrarem do terrorismo. Não tiro a razão de tais pessoas, mas é importante que elas entendam que esse não é o Islã verdadeiro. Outros podem olhar e ver a beleza da fé verdadeira de um semelhante, a expressão de Alá na arte, na escultura, na poesia, no sorriso das pessoas, ou apenas nos olhos, quando o rosto e o corpo estão totalmente cobertos pela burca. Ali está um ser espiritual, uma alma humana, companheira de jornada, seguindo o seu caminho. Conforme o mergulho no mundo muçulmano se aprofunda, vão surgindo tesouros espetaculares, como o sufismo, que é uma vertente mística do Islã, berço da dança dos derviches e do poeta Rumi, que certa vez disse, abre aspas, o amor é a ponte entre você e todas as coisas. Fecha aspas. Estava na Ásia quando li a notícia de que Malala, uma garota que sobreviveu a um atentado ao ser atingida no rosto por um tiro disparado a queima-roupa por extremistas islâmicos do Paquistão, tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz. O conhecimento do mundo da Malala ajudou a me guiar no entendimento do mundo islâmico. Malala nasceu no Vale do Swat, no norte do Paquistão, um vale encantador de natureza exuberante, cercada por montanhas verdejantes no verão e que ficam cobertas de neve no inverno. Seu pai era um corajoso educador e, com muito sacrifício, construiu uma escola. Ele ficava feliz de ver as crianças usando os uniformes escolares. Sua mãe era iletrada. Malala amava a escola e amava os livros. Quando o Talibã chegou ao Vale do Swat, Malala passou a escrever um blog sob o pseudônimo de Gul Makai, que foi publicado pela BBC. No blog, ela relatava as atrocidades que seus moradores enfrentavam, incluindo os horrores do terrorismo, do derramamento de sangue e também as ameaças contra a educação das meninas e mulheres. Para nós, meninas, o portão da escola é como a entrada mágica para um mundo especial. Assim que o atravessamos, imediatamente tiramos nossos hijabs.
da mesma maneira que o vento afasta uma nuvem em um dia de sol. O ônibus da escola parou de repente. Um rapaz com um gorro na cabeça e um lenço sobre o nariz e a boca se aproximou da parte traseira do veículo. Se debruçou em nossa direção e perguntou: "Quem é Malala?" Ninguém disse nada, mas várias meninas olharam para mim. Foi então que ele ergueu a pistola e deu 3 tiros. Um deles entrou perto do meu olho esquerdo e saiu abaixo do meu ombro. Caí sobre Moniba, com sangue espirrando do ouvido. Fonte, livro Eu Sou Malala. Após estar entre a vida e a morte e sobreviver ao atentado, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Uma importante parte de seu discurso foi o seguinte. Deixa eu ver aqui, gente. Só falta um pedacinho, tá? Abre aspas. Nós não podemos apenas assistir a essas injustiças dos terroristas negarem nossos direitos, impiedosamente matar pessoas e usarem corretamente o nome do Islã. Nós decidimos elevar nossa voz e dizer a eles: vocês não aprenderam que no Holy Corão, que é o Alcorão sagrado, Alá diz que se você matar uma pessoa, é como se você estivesse matando a humanidade inteira. Fecha aspas. É uma pergunta que ela fez, tá? A garota tinha se tornado uma mulher íntegra e madura, ainda jovem. No mesmo discurso, ela fez uma pergunta que, por estar muito alinhada com a necessidade humana de alcançar horizontes mais bonitos, deve ecoar fortemente nos corações dos homens. A pergunta é a seguinte, abre aspas. Por que os países que nós chamamos de fortes são tão poderosos para criar guerras e tão fracos em trazer a paz? Fecha aspas. Certamente essa pergunta retumba na consciência de todos nós e também deve ecoar na consciência dos líderes mundiais. Não temos mais muito tempo para virar as costas para perguntas como essa. Não é possível dividir Deus em o meu Deus e o seu Deus. Fazer guerra em nome de Deus é a maior falácia humana, e isso vale para todas as religiões e em todos os tempos. Bom, encerramos então. No próximo capítulo, vamos para Jerusalém. Tá bom? Até lá, então. Meu abraço, meu muito obrigado pela companhia, pelo like, comentário e tudo mais. Tá bom?